Mas então, Yasmin, conta pra gente, já contei que você é terapeuta ocupacional. Você é terapeuta ocupacional onde? Eu sou do estado do Rio. Atualmente eu estou trabalhando em Niterói. Ah, legal, legal. E você formou aí? Você é daí? No Rio, me formei no Rio, na UFRJ. Legal, massa. E quando que você. E aí você terminou a faculdade, e aí você fez alguma especialização? Você foi seguir algum caminho específico que você talvez já gostava desde a faculdade? Como é que foi? Como é que você chegou aí para trabalhar com crianças e com crianças com autismo, com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento? Assim que eu me formei, eu não continuei aqui no Rio, né? Continuei no estado, mas fui para o interior do Rio, que eu sou de lá. E aí Da onde comecei você é? lá. Sou da Da região onde? serrana do Rio, de O- Cordeiro. Aí Tá, deu um atrasozinho para mim. Repete que na hora mascou aqui. eu sou da região serrana do Rio, né? Legal. Aí assim que eu me formei, eu voltei para lá e comecei a trabalhar lá. E até hoje já é um pouco desconhecida. Então tem todo um trabalho, né, a ser feito de divulgação do que eu faço, o público que eu atendia. Foi um trabalho bem intenso até, né, para as pessoas entenderem o que eu fazia até para poder estar paciente, essas coisas. E teve esse boom do autismo, e aí as pessoas pesquisam na internet, né? E aí vê sempre a TO ligada ao autismo. As pessoas não conheciam muito sobre terapeuta ocupacional. Eu mesma te confesso que eu também não conhecia, que as pessoas sempre falam TO, TO, TO. E na época, lá em 2014, eu também falava assim: o que é TO? O que um TO faz? Porque o físio, a gente ainda tá mais acostumada com o Sim. fisioterapeuta. Mas o terapeuta ocupacional, não. Então, eu também não sabia o que era TO. Então, eu me incluía nesse mundo aí. Só fui entender sobre terapia ocupacional quando precisei para o meu próprio filho. Você também estava travada. Agora voltou. Você também estava travada. Eu estava falando que também não conhecia sobre TO. E aí você viu que você acha que com o autismo as pessoas passaram a conhecer mais sobre o TO, porque quando iam Sim, pesquisar, viam que era isso que você estava contando, né? isso. Até assim, as pessoas jogam no Google. E aí estava muito ligado, né? As especialidades que o autista precisa, estava sempre lá a terapia ocupacional. Então, a partir disso, eu comecei a conseguir os pacientes, né? Que aí começaram a conhecer o meu trabalho. E aí eu já, logo assim que eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar com esse público. Entendi. Então você já foi ali, você viu que tinha uma demanda, então você já focou para trabalhar com esse público e tinha assim uma escassez, né, de pessoas para trabalhar. Legal. Na faculdade você tinha tido alguma oportunidade com autismo ou não? Durante a faculdade eu não tive nenhum contato com esse público, então foi uma novidade até para mim, que eu tive que buscar os cursos, né? Estudar mais para poder estar atuando, porque na faculdade eu não cheguei a nem fazer estágio com o público infantil. Eu participei de alguns projetos, mas nada muito aprofundado, ainda mais com crianças autistas. E aí eu, logo que comecei a trabalhar, eu comecei a buscar, né? E aí que eu entrei nesse mundo aba, né, também. E foi então por causa da sua demanda do autismo que você foi saber sobre terapia ABA? Foi alguma colega que te falou? Ou foi nas suas pesquisas? Pacientes que tinham terapia, que estavam fazendo terapia ABA? Como que foi isso? Na verdade, né, comecei a trabalhar lá no interior e eu nem tinha assim contato com outros profissionais que trabalhavam com aba. Eu comecei a buscar, né, e estudar por conta dos comportamentos, né, inadequados, por conta, né, dessa parte mais comportamental que eu via uma necessidade de trabalhar, porque se eu não trabalho isso, eu não consigo trabalhar diretamente com o que eu preciso, né, com as atividades de vida diária,
com as coisas mais complexas da minha área. Então, eu precisava de alguma coisa que me ajudasse nessa parte comportamental para, de fato, entrar com a parte da TO em si. Sim, porque às vezes a criança ela não cooperava com você, né? E Sim, você não sim. conseguia muitas vezes fazer com que a sua sessão rendesse. Isso. Aí, nisso, eu comecei a estudar, né, a terapia ABA e fiz até o seu curso do protocolo VibMap, que aí eu consegui trabalhar essa parte mais comportamental, porque está muito ligada com a TO também. E aí, com isso, eu consegui juntar um pouquinho das duas coisas para poder trabalhar com as crianças autistas. Legal. E o que você acha que é, estu- especificamente o VibMap, né, que é tão voltado para a comunicação, e a gente sabe o quanto que muitas vezes os problemas de comportamento estão ligados à comunicação, né? Então, a ausência da comunicação por parte das crianças acaba levando com que muitas vezes elas tenham problemas de comportamento e, consequentemente, a sua sessão ela vai ser prejudicada. Como que você acha que o seu entendimento do VibMap, se chegou já a aplicar com alguma criança, alterou assim na sua prática? Porque aí você ampliou o seu leque de possibilidades, né? Sim. O que acontece, né, que eu já tive até muitos questionamentos do porquê uma TO estava usando o protocolo VibMap, que é muito voltado para essa questão da comunicação, que trabalha muito a questão da fala, e não estava, por exemplo, fazendo a integração sensorial, né, que hoje está muito em Certo. alta para Aham. TO. Só que, né, até mesmo a integração sensorial, a gente trabalha para que a criança seja independente, autônoma e consiga realizar as atividades de vida diária. E para isso eu precisava, né, de toda essa parte comportamental, e a fala está muito ligada nisso, porque quando eu vou trabalhar uma atividade de vida diária em específico, eu trabalho com comandos, né? Uma sequência de comandos. Então, eu preciso que a criança tenha esse entendimento tanto da fala dela quanto da minha, para que ela compreenda o que eu estou falando, o que eu estou ensinando, o que eu preciso fazer para que ela faça, né, igual a tomar um banho sozinha, colocar uma roupa. Então, tá interligado totalmente uma coisa na outra. E eu vejo, né, nos pacientes que eu aplico o protocolo, que hoje eu aplico em todos, né, cada um no seu tempo, então não tem um tempo em específico, né? E tem que trabalhar essa questão da ansiedade, tanto minha, né, de querer ver resultado, mas também dos pais, porque eu também tenho que conciliar um pouco, né, integração sensorial e aba. É muito isso. E eu vejo, né, nessas crianças que eu aplico o protocolo, que eu tenho um ganho muito maior quando eu chego na parte da vida diária, que eu consigo ensinar melhor e elas conseguem aprender muito mais fácil. Não fica tão maçante aquela questão da imitação, de estar fazendo até que ela entenda o que é para ser feito, né? Sim, e sabe o que eu estava pensando também? O quanto que você precisa saber do nível de linguagem receptiva dela, né? De comportamento de Sim, ouvinte, que é o que você sim. falou, né? Do segmento de instruções, para que você consiga ensinar para ela qualquer habilidade aí de vida diária. Se Uhum. você não treinar o básico, e muitas vezes a gente sabe que a criança não está recebendo esse tipo de avaliação, de intervenção. E aí acaba sendo uma barreira para o seu trabalho. Porque é Sim, sim. exatamente isso que você falou. Então, assim, como que você vai ensinar? Por exemplo, uma criança a tomar banho se ela não sabe o que são as partes do corpo, ela não tem a linguagem receptiva das partes do corpo. Não E é tem todo como. porque geralmente as mães vêm para TO com aquela esperança Sim, que ela vai começar a fazer tudo sozinha, né? Essas tomar questões de banho, escovar. escovar dente, vestir E aí roupa. eu tenho todo o trabalho para entender a necessidade da parte, né, de avaliação, de protocolo, para poder ter todos esses ganhos para só à frente, de fato, introduzir o treino de atividades, né, de vida diária.
Porque não adianta a criança que não tem esse entendimento de comando, de imitação, né? E até mesmo da parte de brincar. Porque uma criança que não consegue dar função a um brinquedo não vai conseguir dar uma função a uma escova de dente. Então, não consigo avançar no que eu preciso se não tem toda essa primeira parte, né? Então, querendo ou não, tá tudo muito interligado. E é todo um processo, né? Até chegar lá na frente. Às vezes eles acham que é perder tempo, né? Tipo, ai, mas você está regredindo. É, quantas avaliações? A avaliação já fez, eu tô cansada da avaliação, que já chega até mais enérgica, né? Não, e na Falando. TO, né, eu escuto muito que eu sou recreadora infantil, que não entende o porquê de estar brincando, né? De toda essa parte, principalmente do brincar, acho que não tem fundamento, né? Mas é o que eu acabei Sim, de falar, se a criança não dá função a um brinquedo, dificilmente eu vou conseguir dar função a um objeto para que ela consiga usar, né? sim, não, com certeza. Eu já ouvi muito isso. Eu acho assim que todo profissional que trabalha com criança ouve um pouco isso, sabe? Eu acho que os psicopedagogos são os professores de reforço escolar. Então, assim, eu acho que toda pessoa que trabalha com criança é meio que assim, parece que só tá brincando, não tá fazendo nada. Claro que dentro da terapia ABA, a gente acaba, quando a gente tem ali toda a programação de ensino, os programas, a gente até que não ouve tanto isso, mas assim, fora ali, se for uma sessão tradicional de fono, ou uma sessão tradicional como psicopedagoga, se a gente não estiver falando de autismo, meio que parece mesmo, né? E assim, as pessoas têm muito essa dificuldade de entender que às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás para que a gente consiga avançar de maneira sólida, construir a nossa casa não num terreno de areia, né? Sim. Porque a areia o mar vai vir e vai levar. Então, se você não constrói essas habilidades de uma maneira sólida, você não consegue avançar. E se você não. E para você construir de maneira sólida, passa por um processo de avaliação como este. Uma coisa é você receber uma criança que está tendo intervenção com alguém que já fez o VibMap, fez bem feito, fez certinho, já trouxe ali para você e vocês ali compartilharem ideias de programas de ensino. Aí, beleza, você não precisaria refazer. Agora, se você pega uma criança que não está recebendo essa intervenção dessa maneira, ou uma criança que às vezes fez, mas já tem muito tempo que fez, já tem 1 ano que fez, 8 meses, eu sempre falo que eu gosto de fazer a cada 6 meses, já fica difícil trabalhar, porque vai ser muito fácil você deixar a criança frustrada e não ter sucesso na hora de você querer ensinar uma habilidade de vida diária. E eu até Sim. falo, né, que tem também momentos. Às vezes, uma família vai te procurar com 5 anos, 6 anos, já querendo fazer um trabalho de habilidade de vida diária. E talvez, naquele momento, a prioridade para essa criança vão ser outras coisas. Tornar a linguagem dela mais sólida. E aí, as pessoas precisam entender que, olha, embora eu seja uma terapeuta ocupacional, eu preciso ver essa criança como um todo. Eu não posso ver só a parte de desenvolvimento motor e de desenvolvimento sensorial dela, né? Eu preciso, que é uma das grandes coisas que a gente fala, não parta a criança em pedacinhos e cada um vai trabalhar uma coisa, cada um vai ver uma coisa, porque vai dar problema, você não vai ter sucesso na intervenção. Então, é admirável que você está pegando essa frente e batendo o pé e falando assim, olha, o meu trabalho ele não vai ter sucesso se eu não seguir esse caminho aqui. Eu preciso fazer isso, porque essa criança não tem pré-requisito. Porque muitas mães, né, têm crianças mais velhas um pouco e que vêm com essa demanda de querer que vai direto para as atividades de vida diária, né? Recortar, escovar dentes, tomar banho sozinho,
mas é uma criança, né? São crianças que o básico ainda não foi, né, efetivo ali para que ela consiga chegar e pegar uma tesoura e entender que aquilo ali ela vai colocar no dedo e vai cortar um papel. Então eu preciso trabalhar antes e nisso que o protocolo me ajuda muito, porque eu trabalho toda essa parte de linguagem, de imitação, né, do brincar para depois ir de fato para o que eu preciso, porque uma coisa está muito ligada na outra e não dá para pular etapas. Eu não posso ir direto para eu recortar banho sozinho se essa criança não tem uma noção, né, corporal, se ela não tem uma noção de linguagem. Eu vejo muito, né, essas imagens e sequências que colocam para criança, né, de escovar Sim, dente, sim. Primeiro, aham. banheiro. Mas se ela não tem noção, né, tempo, que aquilo ali é primeiro, depois vem aquela segunda imagem, aquilo ali é só um desenhozinho que colocou na parede. Então não vai fazer nenhum efeito para aquela criança. Ela precisa ter essa noção e esse entendimento, né, de linguagem. Primeiro trabalhar uma imitação para limitar o que aquela bonequinha ali da imagem está fazendo, para depois ela olhar para aquilo e aquilo ter um sentido para ela. Então não adianta já ir direto para atividades de vida diária. Não Não, consigo e, pular essas. e sim, e assim, se você falando me lembrou agora de uma coisa que existe uma febre, né, desses desenhos, né? Nossa senhora, PDF para tudo quanto é lado. E eu brinco que eu falo que o povo adora um PDF. E que pai e mãe adoram PDF, e terapeuta também. E assim, a gente sai, eu me lembro, até hoje eu tenho os meus banheiros aqui. Eu moro nessa casa tem 5 anos, até hoje eu tenho alguns banheiros dos velcros pregados. Às vezes não o cartão ali, mas o velcro ainda tá ali, que aquele negócio quando prega, eu vou te falar, você quebra a unha, mas você não tira. E aí eu fico pensando, gente, o Dioguinho tá com 9 anos, né? Eu moro nessa casa há 5. Então, assim, eu não tinha nem. Eu não tinha, não tem motivo para colocar aquilo. Primeiro, porque assim, você já estaria colocando. Existe uma coisa na análise do comportamento que é a hierarquia do nível de ajuda. E que eu vejo que casa ali totalmente com a terapia ocupacional e o ensino de habilidade de vida diária. Então, assim, nessa hierarquia de nível de ajuda, a ajuda visual, ela é uma ajuda menos intrusiva. Só que muitas vezes essa criança vai necessitar de uma ajuda mais intrusiva. Então, o tipo de ajuda que ela vai necessitar é uma ajuda física total, para depois você esvanecer para uma física parcial, para depois você esvanecer ali para uma ajuda só parcial, de repente dando mostrando ou imitando, aí vai depender do que você está fazendo. A ajuda visual, ela vem depois, quando a criança já está quase independente para fazer aquilo, e a ajuda visual entra ali como uma ajuda, é um nível de ajuda, mas é uma ajuda bem menos intrusiva. Só que aquela criança, até ela chegar ali, você vai precisar de níveis de ajuda muito mais intrusivos, ou seja, ajuda física total, dar um modelo, falar com ela, né? Que é uma ajuda verbal, vocal ali, aí cada pessoa gosta de chamar de um jeito, mas você vai estar falando para ela, fulano faz isso, vai estar pegando na mão dela para fazer junto, vai dar um modelo. Então, assim, a ajuda visual, ela vem lá embaixo como uma ajuda menos intrusiva. Então, aquela criança, muitas vezes, ela não vai estar pronta. Aquilo ali, como você falou, não vai adiantar de nada. E às vezes as Eu pessoas gastam vejo, tempo e energia com isso, né? Sem função. eu vejo muito isso em relação ao desfraude. Que as mães já vêm, né, me pedindo e solicitando ajuda com desfraude, mas já ela colocou tudo lá no banheiro para a criança visualizar. Mas a criança ainda nem entendeu para que serve, ainda tem medo daquele buraco ali, não sabe o que é aquilo, né? Tá me colocando ali por quê? E não é só colocar aquelas imagens ali. A criança precisa
todo o entendimento para depois começar a trabalhar, por exemplo, a questão do desfraude e ela entender o que significam aquelas imagens ali. Senão vira um monte de desenho sem sentido. Exatamente. E aí ela até se acostuma com aquilo e depois, quando você quer chamar atenção para aquilo, para ela, se torna até, eu acredito, um dificultador ainda a mais. Então, as pessoas, né, por isso que a gente fala, né? As coisas elas precisam ter uma função, saber o porquê que você está fazendo. Não é fazer porque está todo mundo fazendo, não é fazer porque está todo mundo postando lá no grupo do Facebook que está fazendo. Então, a gente entender o porquê que a gente está fazendo cada coisa. E o que você achou mais difícil para você poder aplicar o que estava ali dentro do treinamento? Você acha que uma das coisas que você me falou, que eu acho, né, que você vai, talvez você pensaria que foi mais difícil, a aceitação das pessoas do porquê que você estava fazendo aquilo. Sim, e também conseguir conciliar, né, porque eu trabalho com integração sensorial e eu tenho tempo de atendimento. Então, conseguir conciliar tanto a integração sensorial, que eu sei que, né, as crianças precisam muito, mas também precisam muito dessa outra parte. Até para entender o porquê ela está ali no balanço, o que é para ela fazer dentro daquele balanço de lycra, como que é para ela interagir ali. Então, às vezes eu me pego, né, vendo essa dificuldade de conseguir juntar a integração sensorial com a aba e com o protocolo. Para poder, em pouco tempo, né? Porque se Quanto tempo é a sua sessão? 40 minutos. E Entendi. tem crianças que só fazem uma vez na semana. Então Isso que eu ia te perguntar. Então eu tenho que tentar juntar tudo ali para que ela tenha ganhos, né? E nesse pouco tempo, nem toda parte do protocolo eu consigo aplicar dentro de uma atividade de sensorial, porque eu preciso que a criança esteja mais presente ali na atividade, então eu não consigo fazer num balanço, numa piscina de bolinhas, porque a criança ali é um parque de diversões. Ela não consegue se concentrar da forma que eu preciso. Então, às vezes é difícil conciliar em 40 minutos essas duas coisas, porque TO hoje em dia é difícil achar. Com integração sensorial é mais difícil ainda. Então, eu não posso deixar de trabalhar a parte da integração sensorial, mas também não tem como não trabalhar essa outra parte mais comportamental, porque eu preciso dela mais para frente. E eu acho que minha maior dificuldade é essa. Eu acho que o ideal, né, seria que as crianças pudessem ir mais vezes, né? E essa sessão hoje, ela é de 40 minutos por causa de convênio? Sim. Entendi. O ideal é que você conseguisse fazer sessões de 1 hora, porque aí você já ganharia um pouco a mais. Sim. E que essas crianças fossem mais vezes. Agora, uma alternativa seria você passar tarefinhas de casa para os pais, para que eles pudessem verificar, para que eles pudessem avaliar alguns pontos e te dar o feedback. E algumas coisas daria para você ali avaliar nesses momentos, assim, fazer trocas, né? Que é o que você deve fazer. Então, por exemplo, vamos fazer um treino aqui de tato e depois vamos para o balanço. Isso. Lá onde eu trabalho tem a sala de integração sensorial e do lado tem uma sala pequena com mesa, cadeira, uma sala que dá mais para trabalhar essa parte. E aí geralmente eu vou para essa sala, aí converso, vamos fazer isso e depois nós vamos lá no balanço, na piscina de bolinhas, onde eu sei que chama mais atenção. Meio que usa até como reforçador. Isso. Aí eu faço esses combinados e é o que eu consigo fazer dar certo, né? E trabalhar os dois juntos. Aí geralmente eu fico voltando nas salas para dar conta, né? Das duas partes. Sim. Eu vejo assim, que eu até fiquei de fazer uma legenda lá, de fazer um controle do que pode ser mandado de casa para os pais, eu vou colocar lá dentro do treinamento, para já deixar pronto para vocês. E aí agora você me fez pensar numa outra coisa. Do que eu poderia já deixar pronto para você, para te falar, olha, isso aqui você consegue fazer fora da mesa.
pelo menos ter a discriminação do que você conseguiria fazer fora da mesa. Então, por exemplo, vários marcos de mando vai ser só perguntar para os pais ou os pais observarem em casa. Sim, sim. Vários tatos também daria para você, de repente, mostrar o cartão para a criança, ali você está com a pasta, É a e parte ela de está no balanço. com ela no balanço, na piscina de bolinhas, que aí eu vou Isso. mostrando, aí vai falando, aí Ouvinte também dá. sim, Alguns sim. de ouvinte também dá. Os que não dá é o pareamento, não dá, que você teria que ser mais na mesa. A parte do A brincar. imitação super dá. O brincar super dá. Escrita, matemática. Matemática ainda na piscina de bolinhas ainda dá para fazer algumas coisas de tipo ver se ela consegue. Alguma coisa eu consigo, que aí eu vou pegando as bolinhas, aí peço Isso, por, aí consigo trabalhar um pouco. isso, justamente. Então, assim, até que dá para você conciliar aí. O que mais pega é que algumas crianças só vão uma vez na semana, então isso torna seu processo mais lento de avaliação, mais demorado. E serem sessões de 40 minutos, né? Então isso pega aí bastante dentro do que dá ali para organizar, mas já dá para você fazer algumas coisas nesses ambientes. E o mais legal é que geralmente as crianças gostam disso, né? Então, assim, não sei se talvez a maioria, uma ou outra não vai gostar, mas eu sei que muitas gostam. Dá para usar essas atividades da integração sensorial como reforçadores, né? Sim, sim, eu Então, intercalo 3 salas. Né? Vamos fazer aqui e aí nós vamos para lá, que aí você vai no balanço, vamos na piscina de bolinhas, aí ela consegue até me dar um retorno muito melhor na parte do protocolo, que tá ansiosa e quer fazer direito para poder ir ela tá lá. motivada, né? Aí eu consigo até uma resposta muito boa e depois vou para a parte de integração sensorial. E hoje você atende só nessa clínica, você não faz atendimento domiciliar. Como é que é a sua rotina? Como é que é sua dinâmica de trabalho? Eu só trabalho nessa clínica de segunda a sexta e não consigo fazer esses atendimentos domiciliares, até por conta, estava falando de faltar TO. Da estrutura. É, E de faltar TO. e de Sim, ainda mais faltar. numa cidade Então, grande como. Uhum. sim, sim. Então, a lista de pacientes, assim, lista de espera é muito grande. Então, eu não consigo ter esses tempos para estar indo na casa. É mais complicado. Aí eu trabalho só na clínica mesmo. O que eu Sim. consigo ter fora de clínica é a outra parte que eu trabalho, que é com terapia floral, que eu consigo fazer de outras formas fora do ambiente clínico, mas ir até a casa para fazer essa parte eu não consigo. E você trabalha em clínica, e aí essa clínica é conveniada com convênios, com seguro-saúde? Com um plano de saúde. Então você tem uma demanda grande, né? Pacientes diretamente para lá, não são nem os pacientes que procuram a clínica. É um plano Entendi. de saúde. E, Aí, e aí você só atende crianças com autismo e assim outros transtornos do neurodesenvolvimento? não são só crianças autistas, não. Tem síndrome de Down, paralisia, e tem uma outra clientela, mas 90% são crianças autistas. Entendi. E a sua Eu acho agenda é. o Como é protocolo que é? para o protocolo Aham. acaba para Sim. todos. Sim, até porque não é só para crianças com autismo, são atrasos, né, Sim, na, sim. na comunicação ali. E aí a sua agenda, ela é preenchida de manhã e de tarde. De manhã e de tarde, todos os dias. Não tem um É, horário vago. sim, eu faço ideia. E fica assim, por ter essa demanda de convênio, o fluxo de gente é muito grande, né? Sim, Tem sim. um fluxo grande. E aí tem outras terapeutas ocupacionais na clínica ou só você? Sou eu e mais duas. Somos 3. E todas E, fazem e também trabalham com aba e integração sensorial. Entendi.
E aí tem outros profissionais na clínica? Fono, psicólogo? Sim, é uma equipe multi. Entendi. Legal, legal. Pena que é pouco tempo, né? Que a gente precisava de umas 3 de vocês. Sim. É o que Precisava eu só de. consigo. Às vezes está pedindo para as mães me mandarem vídeos de determinadas coisas em casa, que aí eu consigo já ali estar avaliando algumas coisas dentro do protocolo, porque é muita Sim. variada em pouco tempo, sendo que os 45 minutos não são só focados nisso. Então é complicado essa questão do tempo. Aí eu acabo pedindo para sempre estar me mandando os vídeos, algumas coisas eu peço para observar em casa e relatar, que aí eu Sim. consigo evoluir, né, no protocolo. Sim. E o que você está conseguindo fazer pós-avaliação do protocolo, dentro da sua realidade? Porque eu estou aqui matutando ideias em como que a gente pode, dentro do treinamento, tornar a sua vida mais fácil. Então, eu estou aqui matutando ideias. O que você está conseguindo pós-protocolo? O que você está conseguindo agora que você está fazendo o VibMap nas crianças? O que você está conseguindo fazer de diferente que antes você não conseguia? Eu acho que essa organização e esse entendimento de não pular etapas. Eu consigo organizar melhor até chegar, né, lá no final. Então, eu organizo melhor os objetivos, né? A curto, médio e longo prazo. Fica mais fácil essa organização. E aí eu consigo organizar melhor o plano terapêutico daquela criança para chegar no produto final, né? Que é mais o treino de EVD. Então eu consigo organizar melhor todo esse processo. Que antes eu comecei até a estudar e buscar porque eu ficava um pouco perdida, porque eu não posso chegar lá se a criança não tem essa primeira parte. Então eu precisava de alguma coisa para começar, para evoluir até chegar num treino de EVD. Porque tem muito essa questão do treino de EVD para TO. Já quer esse resultado. As mães já vêm ansiosas querendo essa independência. Mas eu preciso dessa primeira parte. Então, a partir do colo, né, da aplicação, eu consigo traçar melhor esses objetivos para que a criança consiga, né, chegar nessa parte de AVD. E outra coisa que eu me lembrei também é que lá dentro do treinamento, não sei se você chegou a ver esse módulo, tem a parte de procedimentos de ensino da análise do comportamento aplicada. Então, lá tem aula sobre modelagem, sobre encadeamento, né? Que são coisas fundamentais para o ensino, que, assim, que vão te ajudar muito. Que numa linha tradicional de terapeuta ocupacional você não seguiria, mas é você utilizar, né, a tecnologia em termos de tecnologia de ensino dessa ciência para você ensinar o seu objetivo, que são as habilidades de vida diária. Então, aprender ali sobre videomodelação, por exemplo. Então, a gente tem modelação, a gente tem modelagem, tem a videomodelação, tem o encadeamento, o ensino por análise de tarefas, né? Que está ali meio que dentro ali do encadeamento. Então, tudo isso são conhecimentos, assim, muito, muito importantes e bacanas para você incorporar na sua área. Assim... né, todo esse plano terapêutico. Porque senão a criança já vinha para mim com essa demanda, né, de treino de EVD, só que eu não posso ir direto para o treino de EVD. Né? E até hoje já é diretamente com isso. Eu precisava de alguma coisa que me desse base para eu chegar lá. Você vai ter 2 diferenciais aí. Você está tendo 2 diferenciais aí na sua prática, que é você não está pulando etapas, está fazendo a avaliação da parte de linguagem, de comunicação da criança, porque isso é fundamental para o seu trabalho de ensino de AVDs. E você está usando dos procedimentos que já foram extensamente validados para que você possa ensinar essas habilidades de AVDs
mais rápido, porque é isso que acontece, porque você junta o seu conhecimento que você tem de desenvolvimento motor, de ensino de AVD, de tudo ali que você já tem, só que alguém veio ali e foi estudar que, olha, se a gente fizer o procedimento dessa maneira aqui, vai dar bom, vai ser positivo. Então, você, quando o negócio também engata, ele vai. Porque Sim, você já tem uma criança mais pronta, mais preparada, com o terreno dela feito, trabalhado, a casinha dela sólida. Ela está pronta para entender os comandos que você está dando, para imitar o que você tá mostrando para ela. Ela já está mais sob o controle da sua instrução, ela já está mais sobre o controle de uso de reforçador. E aí ela já está mais pronta para que você possa ensinar essas habilidades que ela precisa de AVDs. Então não tem como pular. Mesmo que, mas ele tem 17 anos, mas ele tem 20 anos. Eu fico pensando, né? É como se fosse na reabilitação. Alguém sofre um acidente. E aí as pessoas que têm que praticamente que reaprender a andar. Ele é um adulto. Só que ele, por algum motivo, pelas lesões que ele teve, por exemplo, num acidente, é como se ele quase que voltasse a ser criança de novo, né? precisa de todo aquele processo lá da infância, né? Do aprender a usar a perna, os pés para poder andar. E é um pouco isso, né, que a gente faz nessa parte com crianças autistas e não só autistas, mas precisa, né, não focar só na idade, mas nas habilidades que aquela criança possui. E a partir das suas habilidades, das suas dificuldades, aí sim fazer o que ela precisa, né? Não focar na idade. Né? Com tantos anos ela devia estar andando, mas não Sim, está. O que a gente precisa fazer a partir da etapa que ela está? sim, já que o atraso existe, a gente precisa organizar, não tem jeito. E como que você me conheceu? Nessa busca, né, no universo ABA, eu pesquisando algumas avaliações que poderiam ser feitas. Nessa busca eu encontrei e me encontrei. Não só encontrei o que eu precisava, mas também me encontrei da minha prática. Arranjou um problema a mais aí nas suas costas, né? Que você teve que, ai meu Deus, é mais uma área agora que eu tenho para estudar. Já não basta eu ter que estudar sobre integração sensorial. Agora eu tenho mais uma área para estudar. Meu Deus do céu, que loucura! Mas é assim Mas mesmo, né? Assim que. é o que muda totalmente a minha prática hoje, porque me deu base para fazer o que eu preciso. Então mudou completamente. Por isso que eu falo que eu me encontrei, porque todas as dificuldades que eu tinha de início com os atendimentos, hoje eu consigo me organizar melhor. E para ficar mais top ainda é você parar dessa dinâmica de convênio, de atendimento de 40 minutos e ir para o particular. Eu sei que as pessoas precisam do atendimento, mas assim, gente, ou a gente tem que brigar com o convênio para que essa sessão ela seja de mais tempo. Alguma coisa tem que ser feita, porque assim montar uma estrutura de atendimento dentro daquilo que eu sempre defendo, né? De fazer ali atendimentos de 2 horas com as crianças, para aplicação dos programas. Lógico que não necessariamente precisaria ser com você, mas poderia ser com outro profissional e você pegando para fazer outras áreas. Mas assim, você tem um tesouro na mão que é o seu diploma de terapia ocupacional. Sim, sim. Se não estiverem te valorizando aí no estado do Rio, eu tenho certeza que você pode todas as práticas supervisionadas, os alunos sempre falam. Quando a gente brinca, quando tem alguma TO no meio, fala assim: não, fulano, você não quer mudar pra cá, não? Aí é para as diversas cidades. Eu tinha uma aluna e ela é terapeuta ocupacional e ela morava no interior de Minas. E ela hoje está morando em São Paulo. E eu lembro dela com muito carinho, porque ela descobriu também um mundo novo. Então, assim, a vida dela deu um giro 360.
E ela não era casada, não tinha filho, ela só tinha uma cachorra. Não sei se ainda tem, mas me lembro, eu adoro cachorro, então eu sempre me lembro dessas histórias. E ela, a vida dela deu um giro 360. Hoje ela está trabalhando em 2 clínicas de terapia ABA em São Paulo, capital. E tá lá, super bem. Então, assim, eu fico muito feliz de ver o quanto que a gente não só muda a vida das pessoas, ensinando habilidades, mas a gente muda profissionalmente, né? De trazendo aí novas É possibilidades de trabalho. um universo muito amplo e que tem muitas Sim, possibilidades. que se abre. É totalmente diferente, assim, talvez do que você esperava na faculdade, que talvez você fosse Sim, trabalhar num sim. centro de reabilitação, num hospital. Foi o que eu falei É, na faculdade, eu não tive contato com nada disso. Nem sobre aulas, né, a respeito de autismo. A gente só escutava, pode aparecer criança com autismo, mas não de fato sim, estudar a fundo o que precisava ser feito. E aí eu precisei buscar. E é um universo muito, muito grande, né? E que traz sim, muitas te dá um vantagens. leque grande. Você tem um leque de oportunidades muito grande. Não, mesmo sem sair. Primeiro que o estado do Rio de Janeiro é muito grande, né? Então você pode, você tem diversas opções, mas te dá um leque de possibilidades muito bom. E aí você incorporando a terapia ABA no seu conhecimento para que justamente não, mas eu não vou deixar de fazer minha sessão de integração sensorial. Não, mas não precisa. Você pode integrar, que é o que você está fazendo lindamente, com as condições de temperatura e pressão que você tem. Então, assim, só que isso pode ainda ser melhorado mais ainda. Então, você tem aí muitas oportunidades nas mãos e com certeza muitas possibilidades de crescimento. Pode ter certeza. Para ficar mais top ainda, só vem para fazer a pós-aba, que aí pronto, acabou. Que aí pronto, terapeuta ocupacional, já quase não tem. Terapeuta ocupacional, que é terapeuta aba, analista de comportamento, não, aí acabou. Acabou o negócio, não tem mais. Então, assim, é uma área em grande demanda a terapia ocupacional. Então, assim, vá a fundo nessa área, porque realmente você só tende a crescer e ajudar muitas pessoas que precisam desse atendimento, muitas crianças. E mesmo em grandes cidades, você vê, se você está no Sudeste, mesmo em grandes cidades, a gente tem uma falta de profissional. Então, assim, nem precisa de ir para o interior se não quiser, né? Tem gente que vai por opção, mas nem precisaria se não quiser. Então, você tem uma vasta oportunidade aí nas mãos. Aproveite, agarre, estude, Com certeza. continua fazendo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Foi um prazer conhecer a sua história. Eu Yasmin, que fico super agradeço pelo feliz. convite. Quando eu for aí, Você sabe que a família do meu marido é do Rio, do interior, é de Itaperuna. Até E a minha sogra mora em Cabo Frio. Então eu sempre vou por aí pelo menos uma vez por ano. E tem uma prima que mora em Niterói. Então eu sempre, pelo menos uma vez por ano, eu vou para aí. Então vou te. Pode deixar que te avisarei. Prazer, Zaz, falar com você, Yasmin. eu que Saber da sua agradeço. história. Vou pensar o que podemos fazer para tornar a sua prática aí mais fácil. O que a gente pode já deixar pronto, já organizado aí. Vou pensar nisso. Estamos aí juntas para o que você precisar, tá bom? Tá bom, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Principalmente de estar falando da minha atuação, porque TO já é um pouco desconhecido. Então, todas essas conversas, né, ajudam nessa divulgação da TO e ainda mais nesse universo, né, ABA, né, com o uso do protocolo que as pessoas às vezes não entendem como que é feito, né? Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade e por todo o aprendizado também. Não, e elas que estão erradas e não estão sabendo o que estão fazendo. Certa tá você.
Continue firme no que você está fazendo, porque você só vai ter sucesso e ganhos com isso. Saiba disso. E Com conta certeza. comigo aí para o que precisar e para essa divulgação. Estaremos juntas. Muito obrigada. Um beijo, Yasmin. Bom Beijo. descanso. Fica com Deus, tá? Beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.